Steve Jobs, o homem que criou o computador pessoal, esse computador que você tem aí em casa, que a gente tem aqui na bancada, né? Ele também inventou o mouse, ele juntou o mouse ao computador. Olha, ele fez muita coisa, ele mudou o jeito de se ouvir música, ele revolucionou o celular, ele juntou tudo num aparelho só, computador, internet, telefone, uma revolução. Talvez por isso ele tenha se tornado um caso raro no mundo dos negócios, né, Sandra? Por quê? Porque ele era um executivo cheio de fãs. Por exemplo, os Apple maníacos lotariam um Maracanã para ouvir Steve Jobs falar. Steve Jobs costumava dizer que vivia cada dia como se fosse o último. E foi vivendo assim que revolucionou a indústria da informática, telefonia, música e até dos desenhos animados. Ele se descrevia como o pirata que conseguiu se tornar o capitão do navio. Foi adotado quando era bebê. Participou do movimento dos hippies na Califórnia nos anos 60 e 70 e foi para a Índia fazer um retiro espiritual. Virou budista. Steve abandonou a faculdade no primeiro semestre, não completou nenhum curso universitário e, mesmo assim, virou de avesso o mundo da alta tecnologia. Ao lado do amigo Steve Wozniak, criou o primeiro computador pessoal, o PC, na época em que a informática era feita em máquinas gigantescas e caras. Foi o início de uma revolução cultural, o nascimento da era digital. Em 1976, com o dinheiro de investidores e o parceiro Wozniak, fundou a Apple. Tinha apenas 20 anos. Foi um visionário, um homem profundamente criativo e com a personalidade de um gênio, ele fez a empresa Apple se projetar no mercado. Em 84, lançou o Macintosh, que aliás é o nome de um tipo de maçã. O primeiro computador com interface gráfica e mouse. Como grande vendedor e um mestre de marketing, Jobs fazia questão de apresentar ele mesmo as suas invenções. Ao convidar para a direção da empresa o executivo de um grande fabricante de refrigerantes, disse: "Você quer vender água com açúcar para o resto da sua vida? Ou quer vir comigo e mudar o mundo?" Apesar do sucesso na época, a Apple foi perdendo espaço, entrou em crise e Steve foi afastado da direção da empresa que criou. Longe da Apple, fundou outra companhia, a Pixar, produzindo alguns dos melhores filmes de animação já feitos, a começar por Toy Story. A Pixar acabou comprada pela Disney, da qual Jobs se tornou o maior acionista. New toys! Em 96, depois de 11 anos, Jobs voltou à Apple, que na altura estava à beira da falência. Aos poucos, com o lançamento de produtos inovadores, como o iPod, o iPhone e o iPad, a empresa foi conquistando o mercado até chegar este ano a ser avaliada como a empresa de maior valor de mercado no mundo. 300 milhões de iPods foram vendidos em 10 anos, 128 milhões de iPhones desde 2007. 29 milhões de iPads nos primeiros 15 meses. Steve Jobs era um perfeccionista e cresceu fascinado pelo design. Certa vez, disse que uma das maiores influências que teve foi um curso de caligrafia que fez quando abandonou a faculdade. Tornar bonito e prático o que antes era complicado e para poucos. Se hoje interagimos com computadores e celulares, tocando e arrastando a tela com a ponta dos dedos, se mudamos a forma como usamos imagens, músicas, a comunicação, isso tudo passou antes, um dia, pela mente de Steve Jobs. Em 2004, Steve Jobs descobriu que tinha um tipo raro de câncer no pâncreas. No ano seguinte, falou sobre isso publicamente num famoso discurso para os alunos da Universidade Stanford. A morte, disse ele, é a melhor invenção da vida. É o agente da mudança. É o que afasta o velho para dar lugar ao novo. Lembrar que você vai morrer, disse Jobs, é a melhor maneira de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Seu tempo é limitado, disse ele. Tenha a coragem de seguir o que seu coração manda. Em resumo, o que se pode dizer é que Steve Jobs foi o responsável por tirar a tecnologia de dentro das grandes empresas e colocá-la literalmente na ponta dos dedos das pessoas comuns. Para a geração de agora, pode parecer nada demais, uma coisa banal, pois justamente essa banalidade tecnológica vivida pelos jovens de hoje veio da visão de Steve Jobs, que lá no fim da década de 70 criou os primeiros computadores pessoais que a gente usa em casa. Por isso, não foi à toa o que o presidente americano Barack Obama disse sobre o fundador da Apple. Steve Jobs
mudou a forma como cada um de nós enxerga o mundo. Ok, Flávio, muito obrigada pela sua participação. Essa reportagem mostrou muito quem era, né, Steve Jobs, e mesmo os executivos de empresas rivais reconheceram o talento de Steve Jobs para desenvolver tecnologias essenciais, né, para o nosso mundo. Esses executivos, como a gente viu aí na reportagem, sempre viram Steve Jobs como um grande visionário, e ele reagiu de uma forma muito positiva à doença. Recebeu homenagens de consumidores e de políticos de vários países, como mostra de Tóquio o correspondente Roberto Kovalik. Em Londres, flores na porta da loja e uma maçã mordida. Homenagem a um executivo que virou estrela pop e o reconhecimento de que as vidas de milhões de pessoas passaram a ser diferentes com a tecnologia que Steve Jobs apresentou ao mundo. Ele nos ensinou muito, abriu nossas mentes, passamos a ver o mundo de forma diferente, do ponto de vista de Steve Jobs. A homenagem se espalhou pelo planeta interconectado que Jobs ajudou a criar. Os chineses foram para as portas das lojas, mas também fizeram um gigantesco tributo virtual. Assim que souberam da morte, 35 milhões de pessoas postaram homenagens a Steve Jobs na internet. Os chineses têm um motivo a mais para admirá-lo. São eles que fabricam a maioria dos componentes dos produtos vendidos pela Apple, o que garante milhares de empregos no país. Em Hong Kong, as luzes foram apagadas na loja. No cartão, a mensagem dizia: "O espírito de Steve Jobs vive para sempre". Nas Filipinas, os funcionários usaram braçadeiras negras em sinal de luto. Líderes mundiais também se manifestaram. A primeira-ministra australiana Julia Gillard chamou Jobs de um incrível inovador mundial, que literalmente mudou o nosso mundo. Em muitos países da Ásia, onde estão alguns dos maiores fabricantes de computadores e celulares do mundo, Jobs era visto com admiração, mas também como um rival. Isso é ainda mais forte na Coreia do Sul. A maior empresa do país, a Samsung, é fornecedora da Apple, mas também fabrica produtos semelhantes e acusa a rival americana de ter se apropriado indevidamente de tecnologias inventadas pelos sul-coreanos. A direção da empresa lamentou a morte de Jobs, mas avisou que a briga nos tribunais vai continuar. Apesar da disputa, muitos sul-coreanos fizeram homenagens a Jobs. Sinto como se tivéssemos perdido um herói. No Japão, a concorrência com empresas locais também é grande, mas a rivalidade não reduz a admiração. Além de flores, orações na frente da loja. Aqui em Tóquio, a principal homenagem foi agora, no começo da noite. Só foi possível graças à tecnologia e com equipamentos e programas que Steve Jobs ajudou a criar. Os fãs acenderam velas virtuais em tablets e celulares, usando um programa que simula uma vela de verdade. Se ele não tivesse existido, essa manifestação tecnológica não seria a mesma. Olha, eu ousaria dizer que o mundo se divide entre antes e depois de Steve Jobs, né? A gente mostrou na reportagem do Fachel ali o belo discurso que ele fez para os estudantes americanos em Stanford. E você pode conferir a íntegra desse discurso na nossa página na internet. O texto está traduzido e é belíssimo esse texto. Eu gostaria de ressaltar mais uma frase. O discurso é longo, mas ele diz assim, né? Seu tempo é limitado, por isso não perca tempo em viver a vida de outra pessoa. Não se prenda pelo dogma que nada mais é do que viver pelos resultados das ideias de outras pessoas. Ele era realmente um gênio. Temos tempo para mais só um minha aqui, ó. Ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso importa para mim. Eu faria minhas palavras dele. E como a gente disse no começo do jornal hoje, que ele lotaria o Maracanã, ele lotaria qualquer lugar onde ele fosse. Eu fiz comunicação social. Se eu tivesse feito qualquer coisa relacionada à informática, TI, o que quer que seja, eu gostaria de ter um pouquinho só da inteligência dele, porque foi o que você disse também, o mundo se divide antes e depois, né, da morte de Steve Jobs. Para terminar, ele diz, eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Realmente, ele é um gênio, um filósofo. Então a gente vai voltar agora para o Brasil. Eu vou falar da greve dos bancários, que está no 10º dia, justo nesses